Oi, alunos! Hoje nós faremos Geografia na apostila, página 14, unidade 7, o papel das regiões brasileiras na economia do país. Neste capítulo, vamos estudar as características econômicas das regiões brasileiras, o que são produtos agropecuários e agroindustriais, e entender como ocorre o processo de transformação das matérias-primas em produtos industrializados. Então, ali nesse capítulo, vocês estão vendo uma imagem. E essa imagem, ela mostra os três setores que a gente estudou. Então, prestem atenção nessas imagens e ali na descrição que a professora colocou para facilitar o entendimento de vocês. Então, a primeira imagem mostra o setor primário, que é o conjunto de atividades econômicas desenvolvidas no campo. Observem ali esse trabalho, então, realizado no campo, que é considerado o setor primário. Na segunda imagem, é considerado então o setor secundário. Nesse setor secundário, acontecem as transformações da matéria-prima produzida no setor primário em mercadorias industrializadas. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente vê o leite sendo transformado em outros produtos, como o achocolatado, o iogurte, o queijo, enfim. Então, através da matéria-prima leite, é possível produzir várias outras mercadorias, tá? E o setor terciário acontece então as atividades de comércio e prestação de serviços. Então, por exemplo, o leite que foi transformado em outros produtos, ele é levado então para o mercado e outros estabelecimentos comerciais. Esse então é o setor terciário. Leia o trecho de um poema escrito por uma agricultora brasileira. Então, ali diz assim: a importância das sementes. A vida é uma semente que precisa ser plantada. Nas mãos do agricultor, ela será germinada. Então, use a criatividade, faça um desenho ou uma colagem para ilustrar o trecho da poesia. Então, vocês vão desenhar ali ou colar imagens de acordo com esse pequeno trecho, tá? Na seção Diga Aí, diz assim: converse com os colegas e professor sobre as questões propostas a seguir. Então, letra A. Que assunto é abordado no trecho da poesia? Vocês podem anotar ali. Nesse caso, o assunto fala então sobre a importância das sementes, né? Letra B. Na sua opinião, qual é a importância da agricultura na vida do ser humano? Ela tem muita importância. Na sua opinião, por que ela tem importância? É bem importante vocês pensarem. Nesse caso, não tem espaço ali para vocês anotarem, mas é importante vocês pensarem sobre a importância das sementes. E na letra C, pesquise o nome do principal produto agrícola cultivado na unidade federativa onde você mora e registre aqui. Então, você vai fazer uma pesquisa, tá? Do Paraná, não precisa ser do município Fazenda Rio Grande, do Paraná mesmo. Antes da gente dar continuidade nos conteúdos abordados nessa unidade, a professora fez ali um resuminho de algumas palavras-chave para vocês entenderem quando a professora estiver fazendo a leitura dos textos, tá? Então, a agricultura familiar, essa é uma palavrinha que vai aparecer no texto. Então, a agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar. Nessa agricultura familiar, normalmente trabalham as pessoas da família, nem sempre eles visam o financeiro, mas sim, também recebem, tá, esse dinheiro, mas nem sempre visam o financeiro. A agricultura comercial busca, por meio do cultivo de plantas e da produção de animais, garantir a produção de ganhos financeiros com base na demanda necessária e imposta pelo mercado. Então, a agricultura comercial é maior, é ampla e sim, visa o financeiro, tá? Plantações irrigadas são plantações que têm por objetivo o fornecimento controlado de água para as plantas. Policultura é a cultura de produtos agrícolas diversos numa determinada área de plantio. E monocultura é um sistema de exploração do solo. Então vamos começar com ali a leitura de alguns textos e daí vamos dar sequência em algumas atividades. A produção agrícola nas regiões brasileiras.
Então, no início da ocupação do Brasil, os portugueses limitaram-se a explorar os recursos naturais existentes, como o pau-brasil. Entretanto, os lucros obtidos com as atividades extrativas não eram suficientes para manter o projeto de colonização, o que fez com que os colonizadores buscassem novas alternativas econômicas, como a atividade agrícola. A primeira atividade agrícola desenvolvida com esse objetivo foi a cana-de-açúcar na região Nordeste. A produção dessa matéria-prima foi favorecida pelo clima quente e úmido da faixa litorânea e pelos solos férteis de Massapê. Leia a seguir algumas características atuais da atividade agrícola nas regiões brasileiras. Então, como a gente havia estudado, o Brasil foi dividido em 5 regiões e cada região tem ali as suas características. E dependendo dessas características, é possível então fazer algumas atividades agrícolas, tá? Então vamos conhecer um pouco dessas atividades agrícolas em cada região do Brasil. No Nordeste, a cana-de-açúcar ainda é o principal produto agrícola do Nordeste, com plantações concentradas em Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Contudo, nessa mesma região, destacam-se para exportação os produtos de algodão, no Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e de soja, na Bahia e no Maranhão. Então, a professora colocou ali em destaque a cana-de-açúcar, que eu quero que vocês peguem a caneta marca-texto e destaquem, porque este é o principal produto cultivado no Nordeste. A agricultura de substâncias também é praticada nessa região, como o cultivo de feijão, mandioca e arroz, mas há pouca produtividade devido à falta de acesso dos pequenos agricultores e recursos técnicos e tecnológicos capazes de minimizar a influência do clima seco em grande parte do interior do Nordeste. Por outro lado, os incentivos governamentais têm beneficiado agricultores familiares por meio de projetos de irrigação e de seus cultivos. Além disso, grandes produtores rurais têm investido em modernas tecnologias, permitindo à região destacar-se nacional e internacionalmente pela produção de frutas para exportação, especialmente na Bahia, ao longo do Vale do Rio São Francisco e no Rio Grande do Norte, no Vale do Açu. Vamos brincar? Decifre o enigma e descubra outra informação sobre a agricultura no Nordeste. Então, vocês estão vendo ali algumas frases incompletas com desenhos, onde vocês vão ter que decifrar esse enigma. E ali embaixo tem o que é o que é. Então, alimento cujo nome começa com a primeira letra do alfabeto e termina com a última letra do alfabeto. E aí vocês vão anotar qual é a resposta. Agora vamos falar da região centro-oeste. Então, nessa região, a soja, o milho, o algodão e a cana-de-açúcar estão entre os produtos mais cultivados pela agricultura comercial. Eles são destinados às indústrias de transformação ou à exportação. Apesar do crescimento do agronegócio ter favorecido a agricultura, muitos problemas ambientais foram provocados por ele. Por exemplo, surgiram várias áreas de desmatamento no Cerrado, principalmente por causa do cultivo da soja, que tem o Mato Grosso como o maior produtor do Brasil. Então, destaquem ali a soja, o milho, algodão e a cana-de-açúcar, que são os principais produtos comercializados e fabricados ali no Centro-Oeste. Região Sul. Então, no Sul, a atividade agrícola tem grande valor comercial e é favorecida pelas condições climáticas naturais da região, que garantem a diversidade de produtos cultivados. A policultura é bastante desenvolvida, especialmente nas pequenas propriedades familiares. Já a monocultura comercial é amplamente praticada em toda a região, com destaque para o cultivo de soja, milho, trigo, laranja e café. Podem destacar essas palavrinhas. Observe no mapa a seguir os principais produtos cultivados nas unidades federativas que compõem a região Sul, então os estados que compõem a região Sul. Então vocês estão vendo uma tabelinha com os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ali as lavouras permanentes e as lavouras temporárias. Essa lavoura permanente são produtos que permanecem sendo cultivados o ano inteiro.
E a lavoura temporária são produtos que eles têm que plantar, replantar novamente todo ano, tá? De acordo com ali a safra e o mês de safra. Então vocês estão vendo ali os produtos, leiam com bastante atenção esses produtos. E aí tem algumas perguntinhas. Então, letra A. Qual produto da lavoura permanente é cultivado nas 3 unidades federativas da região sul? Qual dos produtos tem nas 3 regiões? E tem que ser ali permanente, tá? B. Quais produtos da lavoura temporária são cultivados nas 3 unidades federativas da região sul? Então, agora, temporária. E C. Cite exemplos de produtos industrializados fabricados com os produtos agrícolas citados no quadro que você e seus familiares consomem ou utilizam no dia a dia. Então, eu quero que vocês tentem anotar as respostas das 3 perguntas. Agora, região sudeste. A agricultura da região sudeste conta com grandes investimentos de tecnologia, o que, aliado aos solos férteis, garante elevada produtividade e variedade de mercadorias agrícolas para o consumo interno, arroz e feijão, por exemplo. Essa região destaca-se com a maior produtora de cana-de-açúcar, café e laranja do país, mas a soja e o milho também merecem destaque. Então, destaquem essas palavrinhas, tá? Região norte. A agricultura familiar é responsável por mais da metade da produção agrícola da região norte, com destaque para as plantações de mandioca, milho, arroz e feijão. Já a agricultura comercial é baseada na plantação de soja. Nessa região também são cultivados produtos tradicionais como a juta e a pimenta do reino. Seção lápis na mão. Número 1. Observe o gráfico a seguir que apresenta dados sobre a agricultura brasileira. Depois complete a frase. Então, vocês estão vendo um gráfico ali, Brasil, principais lavouras. Esse gráfico foi dividido em soja, cana-de-açúcar, milho, café e outros produtos. Então, de acordo com esse gráfico, vocês vão completar a frase ali ao lado. Número 2. Com a ajuda de um adulto, consulte os gráficos disponíveis na página 1 do material de apoio. Em seguida, utilize as informações dos gráficos para completar os mapas da página 3. Então, pessoal, vocês vão encontrar dois materiais de apoio, um com um gráfico das principais lavouras e outro com 4 mapas do Brasil. O que vocês vão ter que fazer? Ler os 4 gráficos, cada gráfico corresponde a algum material. Então, por exemplo, ranking dos maiores produtores de soja, depois produtores da cana-de-açúcar, produtores de milho e produtores de café. De acordo com esses gráficos, vocês vão completar os mapas. Então, escrever aqui em cima, produção de café, e aí pintar os estados que produzem café no Brasil. Produção da cana-de-açúcar, escreve produção da cana-de-açúcar e pinte os estados que mais produzem cana-de-açúcar e assim por diante, tá? É bem importante, então, vocês analisarem os gráficos, escreverem o produto e aí pintarem os estados. Número 3, que é a última atividade de hoje. Então, com base nos mapas que você completou do material de apoio, é correto afirmar que 1. O maior produtor brasileiro de soja e milho é o estado do Mato Grosso? 2. Os maiores produtores de soja estão localizados nas regiões centro-oeste e sul do Brasil? 3. O sudeste e centro-oeste são as regiões que mais produzem cana-de-açúcar no Brasil? 4. O café é produzido principalmente na região sudeste do Brasil e Minas Gerais lidera o ranking da produção. Então, são verdadeiras. Aí você vai anotar ali quais são as verdadeiras. Pessoal, só uma observação sobre esse material de apoio. Guardem na pasta com o nome que em breve a professora vai tentar recolher para fazer as correções, ok? Por hoje é só em geografia. Lembrando que vocês também têm aula de filosofia. Beijos e até daqui a pouco.